Queridos, já vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Para você que está online também, aquieta o seu coração e acompanha junto com a gente, que Deus tem uma palavra para você também. Amém? Que alegria a gente poder sempre receber uma palavra de Deus para o nosso coração, né? Deus continua falando, viu? Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Amém? Acharam? Diz assim a palavra de Deus: escute essa palavra com coração. Escute essa palavra com coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Repitam comigo: esperança e um futuro. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, e a Tua palavra, quando ela é aberta, ela produz aquilo para qual ela deseja produzir. A Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra encontre em nós agora, nesta noite, um coração tranquilo, uma mente tranquila, e que possamos agora, neste momento, estar cativo à Tua voz. Fala conosco, Senhor, de uma forma profunda, plena, daquilo que o Senhor realmente deseja falar e não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que nessa noite possamos estar um pouco mais perto do Senhor. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? O tema da nossa conversa hoje é avançando para um bom futuro. Avançando para um bom futuro. Você consegue imaginar que Deus já tem um futuro pronto para você? Você consegue imaginar isso? Mesmo diante das circunstâncias que de repente você pode estar vivendo, mesmo diante de sentimentos contrários, mesmo diante de uma falta de luz no fim do túnel, Deus já tem um futuro preparado para cada um de vocês? A questão é, será que já podemos viver esse futuro? Porque a palavra de Deus nos deixou bem claro que Deus tem um futuro de quê? Esperança. Esperança. E a esperança nada mais é do que você ter a certeza de que tudo aquilo que Deus já preparou para você já está em tuas mãos. Quem acredita nisso? Já está na sua mão. A questão é que a gente, quando fala em futuro, a gente acha que ele ainda vai acontecer. Mas entenda uma coisa, o futuro que Deus tem para mim e para você já está acontecendo. Já está acontecendo. Entenda uma coisa, promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Grave isso. Promessa e realidade para Deus não tem diferença. É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Então, nunca duvide disso. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. É a gente que separa. É a gente que espera o futuro acontecer. É a gente que espera as promessas chegarem. É a gente que espera que Deus comece a fazer alguma coisa. Ei, Ele já está fazendo. Ele já está movimentando. Você acha que você veio aqui por vontade própria? Não. Você veio aqui porque Deus já está movimentando na sua vida e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui esta noite para você ouvir uma palavra sobre o futuro que Ele tem para cada um de vocês. Tenha certeza disso. Existe um futuro glorioso, e antes de eu entrar na aplicação dessa palavra, eu quero falar um pouquinho sobre o futuro que Deus já preparou. Ele não vai preparar, Ele já preparou. Sabe por que Ele já preparou? Porque Ele já morreu. E Ele já ressuscitou. Ou seja, tudo aquilo que Jesus precisava fazer para mim e para você, Ele já fez. Então o futuro já está pronto. O futuro já está pronto. A gente só precisa entender e caminhar
e avançar para esse bom futuro. Agora entenda uma coisa. O que é o futuro de Deus? O futuro de Deus, eu coloquei aqui algumas coisas importantes para a gente entender essa palavrinha futuro. O futuro de Deus é um futuro abençoado, que ele tem como característica duas coisas: a sua presença e as suas bênçãos. Repita comigo: o futuro de Deus tem duas características: a sua presença e as suas bênçãos. Quem recebe essa palavra hoje à noite? Amém? Segunda coisa, o futuro de Deus é um futuro que se vive em comunhão com Deus através de um relacionamento íntimo e profundo. Entenda uma coisa: Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Algumas pessoas dizem que é uma força cósmica, algumas pessoas dizem que é o universo. Já ouviu aquela frase que o universo conspira, a favor? Não, não é o universo que conspira a favor, é Deus. É Deus. Afinal de contas, quem criou o universo? Foi Deus. Então entenda que Deus é uma pessoa que Ele deseja todos os dias se relacionar comigo e com você para dizer o seguinte: ei, eu tenho um futuro preparado para você. Um futuro onde as duas características principais desse futuro é a presença e a bênção que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Saia daqui hoje entendendo o seguinte: existe um futuro e eu já estou vivendo ele. Existe um futuro e eu já estou vivendo ele. Porque nesse futuro, queridos, experimentamos o amor de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus, ouvimos a voz de Deus e andamos com Deus. Esse é o futuro que Deus deseja, um futuro de relacionamento, um futuro da sua presença, um futuro das suas bênçãos. Tudo aquilo que a gente precisa de Deus, querido, a gente já tem. A gente já tem. Por que a gente fica esperando? Por que a gente fica esperando as coisas acontecerem? Elas já aconteceram. Como eu falei, Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Ele já subiu aos céus e Ele já disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai falar isso, Ele já falou. Gente, está tudo aqui. Não existe nada de novo. Está tudo aqui pronto. Ele já disse, Ele já fez, Ele já falou. A gente só precisa agora experimentar. Por isso que vida com Deus é uma vida de experiência. Quem ainda não teve experiência com Deus, ainda não sabe o que é uma vida de relacionamento com Deus. E essa noite eu tenho certeza que Deus está dizendo: ei, vamos viver junto? Vamos caminhar junto? Vamos caminhar nesse futuro que eu tenho para você junto? Vida com Deus é uma vida de experiência. É uma vida de experiência. O que é a conversão? A conversão é quando você começa a experimentar o futuro que Deus já preparou para você. Isso é conversão. Você está numa rota onde você não tem experiências, onde você não consegue viver determinadas coisas, onde você não consegue realizar determinadas coisas. De repente, você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, o seu Deus. E aí existe uma conversão. O que é conversão? Mudança de rota. Você agora entrou num futuro. Você entrou num ambiente sobrenatural. Você entrou num lugar onde tudo pode acontecer. Você entrou num lugar onde a graça de Deus te alcançou. Você entrou num lugar onde as bênçãos de Deus repousam sobre você. Você entrou num lugar onde tudo pode acontecer, porque a gente está diante daquele que faz todas as coisas. Então não espere o futuro chegar, ele já chegou. Comece a viver. Comece a viver. Sabe, querido, a gente tem um defeito muito grande. A gente espera demais. Sabe aquela frase? Ah, se acontecer isso. Ah, se acontecer aquilo. Já aconteceu. Já aconteceu. Aquilo que eu falei no início, tudo que a gente precisa para avançar para esse bom futuro, já aconteceu. Já aconteceu. O futuro abençoado por Deus é um futuro onde o caminho chama-se palavra. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, queridos,
Esse é o livro mais importante da sua vida. Esse livro é o livro mais importante da sua vida. Ele é o caminho para esse futuro. Ele é o caminho para você experimentar a presença de Deus. Porque aqui é a revelação desse Deus maravilhoso. Desse Deus maravilhoso. Olha, que viver esse futuro é uma decisão. Sabia que tem gente que não quer viver o futuro que Deus tem para ela? Porque viver um futuro que Deus tem, ou seja, avançar para esse futuro, é uma decisão. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Presta bem atenção nesse versículo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu vou repetir. Se você quiser, ou seja, é uma decisão. Se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Viverá o futuro que eu tenho para você. Quem deseja viver o futuro de Deus aqui? Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Tem gente que não quer. Então, se não quer, vai continuar no mesmo lugar. Vai continuar do mesmo jeito. Entenda isso, viver o futuro de Deus é uma decisão. E nessa noite, queridos, separei alguns pontos aqui que eu quero, junto com vocês, mergulhar na palavra de Deus e entender o que nos faz avançar nesse futuro que Deus tem para nós. O que nos faz entender que o futuro já existe. Entenda uma coisa, futuro não é um tempo, futuro é um lugar. Grave isso. Futuro não é um tempo que vai chegar, não. Futuro é um lugar que você já está, só precisa viver, só precisa experimentar. Sabe, queridos, o Deus que estamos falando aqui em cima desse altar é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é eternamente. Agora, por que você não experimenta os milagres? Por que você, às vezes, não experimenta as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Porque você ainda não entendeu que você já está nesse futuro glorioso que Deus já preparou para você. A partir do momento que você começa a entender que o futuro já é, você já começa a ter experiências com Deus que você nunca teve. Porque você começa a entender que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro é um lugar. E para a gente avançar, querido, para a gente avançar para um bom futuro, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: descubra o que Deus tem para você. Descubra o que Deus tem para você. Sabe que Deus se revela através de um relacionamento. Na medida que você vai se relacionando com Deus, Deus vai dizendo para você o propósito dEle, Ele vai dizendo para você os planos que Ele tem para você. E na medida que você vai avançando, você vai descobrindo o que Deus tem para você. Eu falei uma vez aqui que a nossa vida é um chamado. Lembram disso? A nossa vida é um chamado. Na medida que você vai caminhando, esse chamado vai se descortinando na sua frente. E você vai entendendo o que Deus quer para você. Sabe por que algumas pessoas dizem, eu não sei o que Deus quer para mim? É porque essas pessoas não saíram do lugar onde elas estão. Vida com Deus é vida de movimento, não é vida de estagnação, não é vida de... Entenda, toda vez que Deus chamou alguém para fazer alguma coisa, Ele procurou alguém que tivesse com as mãos ocupadas. Toda vez que Ele chamou alguém para fazer alguma coisa, esse alguém estava em movimento. Então, se você quiser viver um futuro, você precisa caminhar nele. Você precisa andar nele. Entenda uma coisa, Deus, Ele nunca vai mostrar para você a escada toda da vida. Nunca. Mas quando você colocar o pé no primeiro degrau, Ele vai mostrar o segundo. Quando você colocar o pé no segundo, Ele vai mostrar o terceiro. Quando você colocar o pé no terceiro, Ele vai mostrar o quarto. E assim a jornada da vida vai acontecendo. Lembra o que Ele fez com Abraão? Sai da sua parentela, sai do meio do seu povo e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Só que para eu te mostrar, você tem que se colocar em movimento. Para eu te mostrar, você tem que sair do seu lugar. Para eu te mostrar, você já tem que começar a viver o futuro que eu tenho para você.
Ei, saia do seu lugar. Começa a andar em direção daquilo que Deus já preparou para você. Se a gente soubesse a grandeza do que Deus já se revelou, já se preparou para mim e para você, a gente já sairia correndo. Já sairia correndo. Porque o texto que lemos diz: sou eu que conheço os planos que tenho para você. Não são seus recursos, não são seus amigos, não é a situação. Ele diz: sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. E eu tenho um plano de esperança e futuro. Que tal começarmos a viver o futuro de Deus hoje? Amém? E Deus, ele vai se revelando na medida que a gente vai caminhando. E Deus, ele gosta, ele tem prazer em revelar tudo aquilo que nós precisamos para viver esse bom futuro. Olha que Amós, livro de Amós, existe esse livro na Bíblia, viu, gente? Amós, existe, tá? Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem o quê? Revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Sabia que você é profeta de Deus? Eu já falei isso aqui uma vez, você é o seu maior profeta. Por isso que sempre que você abrir a boca para falar alguma coisa, fale bênçãos para a sua vida, porque se você falar, ela acontece. Se você falar, ela realiza. Porque Deus tem prazer em cumprir aquilo que saiu da sua boca, que tem a ver com Ele. Ele tem prazer. Por quê? Porque Ele revela o seu plano a todos os seus servos e profetas. E quando eu estava preparando essa palavra, veio na minha mente o livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. E quando eu procurei na Bíblia, eu fiquei fascinado por esse versículo, que eu já tinha lido várias vezes, mas eu nunca vi com essa visão. Atos 17, capítulo 28, diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Repitam comigo: nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. Agora entenda uma coisa, o que significa isso? Significa que Deus é absoluto. Ele é absoluto, porque nele eu existo, nele eu me movo. Ele é absoluto na minha vida. E eu comecei a desmembrar isso, e quando ele diz, nele nos movemos, ele está dizendo que ele sustenta o nosso caminhar. Quando ele diz, nele nos movemos, ele sustenta o nosso caminhar. Então não tenha medo de avançar para o futuro, porque quem vai te sustentar nessa caminhada é o próprio Deus que te chamou para viver esse futuro. Quando ele diz, nele vivemos, significa que ele é a fonte da nossa vida. A sua vida pertence a Deus, ela não pertence a você. A minha vida não pertence a mim. A minha vida pertence a Deus. E quando Paulo entendeu isso, ele disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente começa a caminhar no futuro de Deus, a gente entende que não é mais a gente que vive, é Deus que vive em nós. E Paulo entendeu isso quando ele falou. E quando ele diz, nele existimos, significa que a nossa existência depende totalmente dele. Você sabe por que você acordou hoje? Porque ele quis. Você sabe por que você acordou? Porque ele renovou o fôlego de vida na sua vida. Sabe por que você acordou hoje? Porque ele disse, meus planos continuam de pé. Não importa o que você viveu ontem, hoje eu faço nova todas as coisas. O futuro de Deus é vida, é futuro de novidade. É futuro de novos começos. É futuro de novas oportunidades. Isso é um futuro em Deus. Entenda que passado não é futuro. Passado não é futuro, o passado já foi. Esse momento que estamos vivendo aqui vai passar. Por isso que não é mais um culto. É o culto. Não é mais um. Esse momento aqui especial que a gente está vivendo, onde a gente está recebendo uma palavra de Deus, onde a gente foi ministrado pelos louvores, esse momento não vai existir mais. Ele vai virar passado. Então, entenda uma coisa, quando entendemos que o futuro de Deus é o momento que já estamos vivendo,
a gente começa a viver de uma forma mais leve, porque a gente começa a entender que a gente está no futuro que Deus preparou para nós. Amém, querido? Segunda coisa, acredite que o seu futuro, que Deus tem para você, será sempre melhor que o seu passado. Acredite que o seu futuro sempre será melhor que o seu passado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem se sente um museu aqui, que só vive do passado? Olha, tem gente que levantou a mão. Tem gente que é que nem museu, só olha para trás. E aí diz, ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer. Enquanto Deus está lá na frente falando, vem. Será que você não entendeu que eu tenho um futuro para você? Será que as coisas que passaram já não te pertencem mais? Será que você não entende que eu faço nova todas as coisas? Será que você não entende que eu contigo, você sempre viverá as bênçãos que eu tenho para você? Será que você não entende que eu falei que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos? Queridos, nós somos um povo que olha para frente. A palavra de Deus diz que somos um povo que não retrocede. Se a gente retrocede, Ele não tem prazer em nós. Deus não tem compromisso com aqueles que andam para trás. Deus não tem compromisso com aqueles que olham para trás. Não. Deus tem compromisso com quem está andando, quem está caminhando. Lembra o que Ele falou com Moisés? Quando Moisés olhou para trás e viu o faraó, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu o quê? Ele viu o Egito, ele viu o faraó, ele viu o exército, ele viu tudo aquilo que era de ruim para ele. E aí ele começa a orar. O que Deus disse para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, para de olhar para trás, diga ao povo que ande, diga ao povo que se coloque em movimento, diga ao povo que continue caminhando. Existe momento de orar, mas existe momento de avançar. Eu tenho certeza que a gente está vivendo um tempo que é para avançar. A gente está vivendo um tempo como ser humano, como homem, como mulher, como família, como igreja, que é o tempo de avançar. Não podemos olhar para trás. Temos que olhar para frente acreditando que o futuro sempre será melhor que o passado. Por isso que eu fiz essa pergunta, quem é museu aqui? Quem se sente como museu? Olhe para frente. Gente, grandes coisas Deus tem preparado para mim e para você, nesse futuro glorioso, que já está acontecendo. Como eu falei, futuro não é um tempo, futuro é um lugar. Agora entenda uma coisa, se você não acreditar no seu futuro, quem que vai acreditar? Se você não acreditar que Deus tem grandes coisas para a sua vida, quem vai acreditar? Eu não posso viver uma vida com Deus para você. Você não pode viver uma vida com Deus para mim. Vida com Deus é uma vida individual, pessoal, intransferível e única. Só você pode viver. Só você pode viver. Ninguém vai viver o relacionamento com Deus por você. E essa noite Ele está te chamando, vem comigo, porque grandes coisas eu tenho para a sua vida. Amém? Grandes coisas eu tenho para a sua vida. Então, se você não acreditar nisso, quem é que vai acreditar? Agora, entenda uma coisa. Dentro do plano de Deus, que foi aquele primeiro versículo que lemos de Jeremias, eu que conheço os planos que tenho para vocês, dentro do plano de Deus tem uma coisa maravilhosa, que se chama a sua vontade. Você sabe qual é o lugar mais seguro da nossa vida? É a vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos guardados, estamos protegidos, e estamos vivendo o futuro que Ele nos reservou. Fora da vontade de Deus não existe vida, existe sobrevivência. Viver é uma coisa, sobreviver é outra coisa. No centro da vontade de Deus existe vida. Não foi o próprio Jesus que disse, eu vim para quê? Para que tenham vida, e vida em abundância. Só que isso só é possível se a gente estiver no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus está dentro desse futuro,
desse plano que Ele tem para nós. Ele mesmo disse que a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Agora, entenda uma coisa. A minha vontade, a sua vontade, ela pode até ser boa. Ela pode até ser agradável. Mas nem sempre ela é perfeita. Nem sempre, e o pior, na maioria das vezes ela não é perfeita. Mas Deus é perfeito. Deus é soberano. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe no íntimo o que acontece comigo e com você. Por isso que Ele diz, ei, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Então vem comigo, vamos começar a viver esse futuro que eu tenho. Vamos começar a viver o futuro que eu tenho para você. Olha o que Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante diz. É Ele falando de novo. Olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é aquele que está te convidando hoje à noite, dizendo assim, vamos viver um futuro que eu tenho para você, porque os meus pensamentos são muito maiores que os seus. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não entrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Então comece a viver, não fique esperando mais. Chega, não está mais na hora de esperar. Está na hora de marchar, está na hora de avançar, está na hora de viver tudo aquilo que Deus já preparou para você. Amém? A gente nasceu para vencer. A gente nasceu para dar certo. Você não é obra do acaso, você não caiu nesta terra de paraquedas, não. Você foi feito pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Ele criou todas as coisas com a sua palavra, mas na hora que Ele foi fazer eu e você, Ele arregaçou as mangas e falou, não, esse aí eu vou fazer. Então nós temos a digital de Deus em nós. E esse Espírito que tem em nós é o seu fôlego que pulsa todos os dias em nós e que nos faz levantar e acordar todos os dias para viver os planos que Ele tem, esses pensamentos maiores que Ele tem. Então, a gente vence todos os dias, mesmo na derrota, somos vitoriosos. Porque uma derrota em Deus é vitória. Uma derrota em Deus é vitória. Aparentemente, a gente olha, a gente acha que perdeu. A gente olha, acha que não foi dessa vez. Mas Deus olha lá de cima e fala, se você entendesse o que eu fiz. Você é vitorioso. Você é vitorioso. Eu pedi para os meninos colocarem uma frase que eu li num livro, que eu não lembro qual, já faz muito tempo, mas essa frase veio na minha mente, eu fui conferir no caderno e eu achei fantástica. O endereço da sua vitória não está no seu passado, mas no seu futuro. Por isso que a gente precisa avançar. Quer vencer? Continue avançando. Quer conquistar? Continue avançando. Quer realizar? Continue avançando. Para de ficar triste, ficar deprimido, ficar deprimida. Deus tem grandes coisas para realizar. Deus tem grandes coisas para fazer acontecer. E a gente precisa estar pronto para viver, se colocar em movimento, para viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Terceira coisa importante, para a gente avançar para o bom futuro. Comece a vivê-lo agora. É aquilo que eu já estou falando, não espere. Comece a viver ele agora. Paulo entendeu isso. Olha o que ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. É um versículo muito conhecido de todos nós, só que, na maioria das vezes, a gente lê esse livro como um livro. Por isso que a gente não percebe nas entrelinhas dos versículos o que significa cada coisa. Toda vez que você abrir esse livro, não abra como um livro, abra como a boca de Deus. Abra como a boca de Deus. E você vai entender o que Deus quer falar. O versículo diz assim, irmãos, não penso eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante de mim. O que está adiante de mim? É o futuro. Prossigo para o alvo. O que é o alvo? É esse futuro, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo entendeu que ele deveria fazer uma coisa: não olhar mais para trás, avançar para esse futuro que está diante de mim e começar a viver esse futuro. As pessoas se enganam quando elas pensam que a eternidade é depois da morte. A eternidade, ela não é depois da morte. A eternidade começa agora. Porque nessa vida que você está vivendo, você está preparando a sua eternidade. Nunca esqueça disso. Essa vida que você está vivendo agora, você está preparando a sua eternidade. Então, quando morrer, você só vai continuar aquilo que você preparou aqui. Nunca esqueça disso. A eternidade não começa depois da morte. Ela continua depois da morte. A eternidade começa agora. Porque espírito e alma não morrem. O corpo sim, o corpo fica. Mas a alma e o espírito continuam. Amém? Então, comece a viver o futuro agora. Comece a viver o futuro que Deus tem para você. Agora. Agora. Não espere mais. Não espere mais. Deus já colocou na sua frente um futuro, um caminho, uma jornada que ela precisa ser vivida plenamente, nele, por ele, com ele. Por isso que nele nos movemos, nele nos existimos, por causa disso. Porque o futuro nos faz movimentar nele. Amém? Queridos, para finalizar, eu quero ler com vocês o livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. O pessoal do louvor já pode chegar. Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Entenda que avançar para um bom futuro é reconhecer que o futuro já existe e você já precisa vivê-lo em Deus. Ezequiel capítulo 12, versículo 28 diz assim: assim diz o soberano, o Senhor. Grave bem isso: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Esse futuro ele está dizendo: nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Não tem mais que demorar. Já é para viver. Já é para experimentar aquilo que Deus tem. Porque tudo que eu disser, ele já disse. Ele não disse? Tudo que eu disser, ele já disse. Se cumprirá, então já está se cumprindo, porque ele já disse. A gente tem só que viver. Amém, queridos? Que essa palavra de hoje ela foi uma palavra rápida, mas bem objetiva, que ela possa produzir frutos no seu coração, frutos de entendimento, entendendo que não há mais tempo a perder. É começar a caminhar. É começar a trilhar o futuro que Deus tem, que já está pronto. Ele diz aqui: nenhuma das minhas palavras sofrerá demora, porque tudo que eu disser, ele já disse. Agora é só viver. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Para que Deus possa continuar ministrando no nosso coração, entender que esse futuro que temos já pode ser vivido a partir de hoje, de agora. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é vida em nós. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que é possível sim avançar para o bom futuro, porque o que o Senhor tem preparado para nós, não conseguimos imaginar, não conseguimos mensurar da grandeza que é, mas temos a segurança e a certeza que o Senhor é um Deus bom, e a Tua bondade dura para sempre. Por isso, Pai, nos dê a consciência de que já podemos viver esse futuro que o Senhor tem para nós, e esse futuro começa hoje, esse futuro começa agora. Não vamos mais olhar para trás e ver as coisas que aconteceram, não, porque quem cuida do passado é o Senhor. Nós queremos viver esse futuro glorioso que o Senhor preparou para cada um de nós.
porque a tua palavra diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de esperança em um futuro. Ó Pai, que possamos sair agora daqui, esta noite, da sua casa, de cabeça erguida, reconhecendo que somos filhos amados, que já estamos desfrutando de tudo aquilo que a sua palavra já disse e já está se cumprindo em nossa vida. Por isso, Pai, abençoa cada família aqui, abençoa cada pessoa aqui que veio receber a tua palavra, e que ela possa produzir incômodo mesmo no coração, dizendo: eu não vou mais viver daquilo que se foi, mas eu vou viver das coisas que estão adiante de mim, indo para o alvo, que é o futuro que o Senhor já preparou. Eu não admito mais tristeza, eu não admito mais angústia, eu não admito mais preocupação, porque o futuro que o Senhor tem para mim já está acontecendo. Por isso, Pai, abençoa com essa palavra cada um dos teus filhos, e que possamos sair daqui cheios da tua palavra, na certeza de que já estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.